Neste vídeo vamos abordar o tema das curvas inclinadas, ou se quiserem, curvas com relevé. Se quisermos que um automóvel descreva uma curva, terá de existir uma força normal que aponte para o centro da curva. Esta força será responsável por mudar a direção da velocidade. Vamos primeiramente imaginar um cenário em que não existe atrito e temos aqui o carro visto de frente. A curva não é inclinada, logo o peso do automóvel e a sua normal vão anular-se um ao outro. A resultante da força é nula, logo não existe nenhuma componente dessa força na direção normal, logo será impossível o carro descrever uma curva nestas condições. Se tivéssemos atrito, a situação já era diferente. Ora, o carro estaria a exercer uma força sobre a estrada, tomem atenção ao ponto de aplicação desta força que está aqui vermelho, que está sobre a estrada, e o para-ação-reação desta mesma força seria a nossa força de atrito. Logo, a própria força de atrito seria a nossa força normal e seria possível o carro descrever uma curva nesta situação. Ora, já vimos que numa estrada plana só é possível descrever uma curva caso exista atrito. Já numa estrada inclinada, a situação não é a mesma. Temos aqui uma curva inclinada, temos o peso do nosso automóvel, temos a reação normal da estrada sobre o automóvel e esta força normal tem duas componentes. Uma vai compensar o peso e a outra terá esta direção e sentido. Logo, da soma do peso com a reação normal, vai surgir daqui uma força resultante que tem uma componente na direção normal. Esta força será então a força normal, esta será igual ao peso, e daí podemos concluir que, mesmo sem atrito, é possível descrever a curva desde que a estrada seja inclinada. Agora, para que isso aconteça, é preciso que a velocidade seja a velocidade certa. A força normal é igual a v ao quadrado sobre r. Ora, se o r for fixo, logo só existirá uma velocidade que nos permita descrever a curva nestas condições. Se aumentarmos um pouco a velocidade, o carro vai subir. Se diminuirmos um pouco a velocidade, o carro vai descer. Vamos então imaginar que o carro se desloca a essa velocidade. Ora, se ele se desloca a essa velocidade, a questão de existir ou não existir atrito é irrelevante, mas vamos imaginar que de repente passa a existir atrito. Ora, se ele aumentar a velocidade, o que é que vai acontecer? Ora, ele vai exercer uma força na estrada naquele sentido e passará a existir o para-ação-reação daquela força, que é a nossa força de atrito, que neste caso terá aquele sentido de cima para baixo ao longo da curva. A força que eu representei ali a verde será esta nossa força e a que eu representei a roxo é a nossa força de atrito estático. À medida que o carro for exercendo cada vez mais força na estrada, a força de atrito vai sendo cada vez maior. Estamos aqui nesta zona. Notem também que, à medida que a força de atrito vai ficando cada vez maior, isso também nos permite ir a velocidades cada vez maiores. Contudo, existe aqui um ponto a partir do qual a força que está aqui representada a verde, por maior que seja, vai resultar numa força de atrito que é sempre a mesma. A partir desse momento, o carro vai começar a deslocar-se para cima da curva. Resumindo, à medida que aumentamos a velocidade, a força de atrito vai também aumentando e, até certo ponto, o carro não vai subir nem descer ao longo da curva. No entanto, a partir deste ponto, a força de atrito deixa de conseguir compensar
e o carro vai começar a subir ao longo da curva. Logo, existirá uma velocidade máxima a partir da qual o carro vai deixar de ficar naquele ponto e vai subir ao longo da curva. Vamos voltar ao nosso ponto de partida. Neste momento estamos àquela velocidade que nos permitiria descrever a curva mesmo sem atrito. Ora, se baixarmos a velocidade, o carro começa a exercer uma força na estrada naquele sentido. Tomem atenção, mais uma vez, o ponto de aplicação desta força não é no carro, é na estrada. O par ação-reação desta força será a nossa força de atrito, que nesta situação estará no sentido de baixo para cima, ao longo da curva. A partir daqui, o cenário é igual ao anterior, ou pelo menos parecido. À medida que vamos baixando a velocidade, o carro vai exercendo cada vez mais força na estrada, esta força que está aqui a verde. Logo, a força de atrito vai sendo cada vez maior. Agora, a partir de certa altura, por mais força que eu exerça na estrada, a força de atrito vai permanecer constante. E aqui, numa fase inicial, ela até vai baixar ligeiramente. Isso tem a ver com a diferença entre o atrito estático e o atrito cinético. E sendo assim, o carro vai começando a descair ao longo da curva. Se numa situação sem atrito nós só tínhamos uma velocidade que nos permitiria descrever a curva, numa situação com atrito temos toda uma gama de velocidades. Temos uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. Acima da velocidade máxima, o carro sobe ao longo da curva. Abaixo da velocidade mínima, o carro desce ao longo da curva. Esta situação é muito evidente no desporto automóvel. Basta olharmos para as pistas de NASCAR que são completamente inclinadas. Isto porque o atrito entre os pneus e o alcatrão é limitado e a única forma de conseguirmos descrever aquelas curvas a grande velocidade é inclinando cada vez mais a curva. Esta introdução foi um pouco mais longa que o habitual, mas era absolutamente essencial para que se percebesse o exercício. Ora, nós temos o raio da curva, temos a inclinação da curva, temos o coeficiente de atrito estático e queremos saber qual a velocidade máxima e mínima a que o carro pode ir sem que ele suba e desça ao longo do plano da curva. Numa fase inicial, vamos também calcular a velocidade que permitiria o carro descrever aquela curva mesmo que o coeficiente de atrito fosse zero. O vídeo estará, a partir daqui, dividido então em 3 questões. Vamos ver o primeiro cenário, sem atrito. Temos ali o nosso automóvel e neste tipo de exercícios ajuda muito reduzir o automóvel apenas a um ponto. É mais fácil depois vermos os ângulos. E temos aqui a nossa normal. Uma das componentes da nossa normal irá compensar ali o peso e esta será a nossa força normal. Ora, força normal para aqui, esta é a nossa normal e aqui o nosso peso. Falta agora percebermos onde é que andam os nossos ângulos. Ora, o nosso ângulo θ de 20 graus está aqui. Bem, faltou dizer também naquele enunciado minimalista que o ângulo de 20 graus era com a horizontal. Logo, este ângulo vai bater certo com este, porque note-se que há aqui um triângulo retângulo. Este ângulo é complementar do de 20 graus, ou seja, temos aqui 70 graus, logo ali temos outra vez os nossos 20. Olhando para aqui, temos outro triângulo retângulo. Aqui temos mais um ângulo complementar de 20, um ângulo de 70, logo o de 20 estará aqui. Não tenham medo de perder aqui algum tempo a ver se os ângulos estão exatamente no sítio certo, porque, caso contrário, o exercício fica errado. Vamos dividir isto em componentes horizontais e verticais. Ora, na horizontal temos o nosso Fn, que terá de ser a componente horizontal da nossa reação normal. Ora, olhando aqui para o ângulo, estamos a falar do cateto oposto
logo n seno de θ. Na vertical, o nosso peso terá de compensar com a componente vertical da normal e a componente vertical está relacionada com o cosseno, porque é o cateto adjacente. Logo, temos peso igual a n cosseno de θ. A força normal é mv ao quadrado sobre r, massa vezes aceleração normal, que por sua vez é igual a n seno de θ, e em baixo temos o peso, massa vezes a aceleração da gravidade, que é igual a n cosseno de θ. Se prestarem atenção, aquilo que se poderá fazer a partir daqui é dividir a equação de cima pela equação de baixo. E vamos ficar com mv ao quadrado sobre r, que por sua vez está sobre mg, e há de ser igual a n seno de θ sobre n cosseno de θ. Aqui cortam estas, as massas também vão cortar, e reparem que seno de θ sobre cosseno de θ não é mais do que tangente de θ. Ficamos então com v ao quadrado sobre rg, que vai dar igual a tangente θ. Vamos resolver isto em ordem a velocidade ao quadrado, ou seja, aquele r e aquele g vão passar para o outro lado, a multiplicar, e por fim vamos fazer a raiz quadrada para se obter o nosso v. Rg tangente θ, e agora resta substituir valores. E ficaremos com 150, que é o nosso raio, a aceleração da gravidade 9,81 vezes a tangente de 20 graus. Isto tudo dá 23,1 metros por segundo. Ou seja, se descreverem esta curva a 23,1 metros por segundo, não tem problemas pelo facto de ela não ter atrito, pois vocês não vão nem subir nem descer ao longo do plano da estrada. Vamos imaginar que estamos àquela velocidade de 23,1 metros por segundo e começamos a aumentar a velocidade. Ora, nessa situação o carro vai querer subir ao longo do plano, mas a força de atrito não o vai deixar fazer. A força de atrito tivemos de representar aqui para este lado, e esta força que está aqui a verde. Temos aqui o peso e temos aqui a normal. Houve necessidade de decompor tanto a normal como a força de atrito nas suas duas componentes horizontais e verticais. Desta vez tive de optar por desenhar previamente o diagrama de forças, isto por manifesta falta de jeito. Vamos ver mais uma vez a questão dos ângulos. Este é θ de 20 graus. Logo, aquele ali será de 70, o que faz com que esteja aqui o de 20 e logo também será o de 20 ali em cima. Isto é exatamente igual àquilo que se passou há bocado. Notem também que o tamanho relativo dos vetores não estará certamente à escala. Ora, tal como há pouco, vamos ver o que é que se passa nas componentes horizontais e verticais. Ora, olhando para as horizontais, a nossa força normal terá de resultar da soma das componentes horizontais, tanto da força de atrito como da força normal. Olhando para a normal, estamos a falar de um cateto oposto, logo n seno de θ. Já no que respeita à força de atrito, é um cateto adjacente. Logo, força de atrito cosseno
de θ. Vamos ver o que se passa com as verticais e notem que o peso terá de resultar da diferença entre a componente vertical da normal, e estamos a falar de um cateto adjacente, logo cosseno θ, menos esta que está aqui a verde, que é a componente vertical da força de atrito. E estamos a falar de um cateto oposto. Logo, aparece aqui força de atrito vezes seno de θ. Ora, força normal não é mais do que mv ao quadrado sobre r, e isto terá de ser igual a n seno de θ, e a força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Logo, teremos ali mais n vezes o coeficiente de atrito vezes cosseno θ. Vamos fazer o mesmo aqui para baixo. Peso é igual a mg, que é igual a n cosseno de θ, menos força de atrito, vamos substituí-la por normal vezes coeficiente de atrito, vezes o nosso seno de θ. Vamos dividir uma por outra, tal e qual como fizemos há bocado. Ora, em cima vai ficar o m, o v ao quadrado, com r cá em baixo, e aqui vai ficar o m e o e. E podemos já assinalar aqui o corte. Aqui, do nosso lado direito, n seno de θ mais n μ cosseno de θ, e aqui em baixo n cosseno de θ menos n μ seno de θ, e notem que as normais, tal como há pouco, vão cortar todas. Vamos resolver em ordem a v quadrado e ficamos com seno de θ mais μ cosseno de θ. Aqui em baixo fica cosseno de θ menos μ seno de θ, e não esquecer aquele r e aquele g que foram para aquele lado a multiplicar. E vamos agora substituir. Ora, seno de 20 graus mais 0,35 cosseno de 20 graus, e aqui em baixo cosseno de 20 graus menos 0,35 seno de 20 graus, isto tudo vezes 150 vezes 9,81. O que dá um valor de v ao quadrado igual a 1179,4. Logo v é igual à raiz quadrada de 1179,4, o que dá 34,34 metros por segundo. E é esta a nossa velocidade máxima. A partir dos 34,34 metros por segundo, ou seja, se aumentarmos a velocidade ainda mais, o carro vai começar a subir ao longo do plano da estrada. Finalmente, o último caso, isto porque o vídeo já vai longo e vocês querem se ir deitar. Ora, partindo daqueles 23,1 metros por segundo, velocidade essa que nos permitiria descrever a curva mesmo numa situação em que não houvesse atrito, se começarmos a baixar a velocidade, o carro vai querer descair ao longo da curva, mas a força de atrito não o vai deixar. Logo, a força de atrito está aqui para cima e de resto está tudo igual. Peso para aqui e a nossa normal. Temos as duas componentes verticais e horizontais da força de atrito e também da normal. Mais uma vez, vamos ver os ângulos. Temos aqui
os nossos 20 graus. Aqui teremos 70, logo aqui estarão outra vez os 20. Aqui também estarão os 20. E agora temos de ir aqui a este lado. E se prestarmos atenção, este ângulo e aquele são ângulos de lados opostos. Logo, os nossos 20 estarão ali daquele lado. Vamos olhar, tal como há pouco, para as componentes horizontais e verticais. A nossa força normal terá de nascer da soma destas duas. Nós queremos a nossa força normal da esquerda para a direita. Logo, teremos a componente horizontal da força normal menos a componente horizontal da força de atrito. No que respeita à normal, nós estamos a falar de um cateto oposto, logo, seno, menos, no que respeita à força de atrito, estamos a falar de um cateto adjacente. Logo, força de atrito cosseno de θ. O nosso peso terá de ser, neste caso, compensado pelas componentes verticais, tanto da força de atrito como da normal. Da normal estamos a falar de um cateto adjacente, logo, cosseno de θ. Da força de atrito estamos a falar de um cateto oposto, logo, força de atrito seno de θ. E depois, não esquecer que força de atrito é igual à normal vezes o coeficiente de atrito, neste caso, o estático. Vamos por aqui. Força normal, que é mv² sobre R, que terá de ser igual a n seno de θ menos n μ cosseno de θ. Para as verticais, o nosso peso, que é m vezes a aceleração da gravidade, será n cosseno de θ mais n μ seno de θ. A única coisa que se fez foi substituir a força de atrito por normal vezes coeficiente de atrito. Não há duas sem três. Vamos novamente dividir uma pela outra. Em numerador ficará mv² e em denominador ficará este r e aqueles dois. mg. Isto tudo terá de ser igual a n seno de θ menos n μ cosseno de θ e aqui n cosseno de θ mais n μ seno de θ. Mais uma vez, massas e normais a cortarem uma com a outra. Vamos substituir valores. Seno de 20 graus menos 0,35 cosseno de 20 graus e aqui cosseno de 20 graus mais 0,35 seno de 20 graus, isto tudo vezes 150 vezes 9,81, o que dá 18,3. Resta fazer a raiz quadrada de 18,3 e ficamos com 4,27 metros por segundo. E esta será a nossa velocidade mínima. Logo, qualquer velocidade que esteja entre os 4,27 metros por segundo e os 34,34 metros por segundo é suficiente para que se consiga descrever a curva sem que o carro suba ou desça ao longo do plano da estrada. Como devem ter reparado, o vídeo passou-se e saltou diretamente daqui para aqui. O que se fez aqui não foi mais do que resolver esta em ordem a v², o r e o g passaram por outro lado a multiplicar. E depois aqui fez então a substituição dos valores.